Bom dia, galerinha do sétimo ano! Vamos recomeçar os nossos estudos? Então, hoje nós vamos falar de um tema chamado termodinâmica. E a termodinâmica é o ramo da ciência que estuda as relações de calor, temperatura e as transformações desse sistema. Nessa nossa primeira aula, nós vamos caracterizar e definir alguns termos como calor, temperatura, equilíbrio térmico e sensação térmica. Vocês podem ver que todos eles estão relacionados à termodinâmica, mas que eles não são sinônimos. Têm conceitos e teorias diferentes. Vamos olhar para essa imagem? Fofa, né? Pois é, mas quando você olha para ela, você associa essa imagem ao calor? Normalmente, a gente associa calor a situações do tipo, como escolher uma roupa, né? Se o tempo está mais quente, você vai usar uma roupa mais fresquinha, regular a temperatura da água para um banho, passar a roupa, ferver água, fazer café, chá. Mas o que será que é calor? Espanta-se, pessoal, mas até naquela imagem há calor. Importante. O calor, ele é definido como a energia em trânsito, ou seja, que passa de um corpo para outro. Então, essa é a definição de calor. Anota aí, hein? Calor é uma forma de energia que passa de um corpo para outro. Na prática, temos exemplo como no cozimento dos alimentos, né? Que o calor do fogo passa para o alimento até que ele esteja cozido, no funcionamento da geladeira, de uma garrafa térmica e no termômetro. Sobre a termodinâmica, vamos ver o que você já sabe? Que instrumento usamos quando precisamos medir nossa temperatura corporal? Termômetro. Mas quais os tipos de termômetro? Letra A, termômetros de máxima e mínima. Coloquei esse exemplo aqui, mas ele pode ser analógico também. O termômetro de máxima e mínima, ele é utilizado para medir a temperatura do ambiente. Termômetro clínico. Sim, o termômetro clínico, ele é utilizado para medir a temperatura corporal através da variação de altura do mercúrio, um líquido que há dentro dele. Lembrando que esse líquido pode ser álcool, mas o mais comum é o mercúrio. Respondeu a nossa pergunta, mas vamos para a próxima? Termômetro de radiação. Olha essa imagem, vocês já devem ter visto ela num jornal, num telejornal, principalmente quando está falando sobre aquecimento global. Mas esse termômetro, ele é utilizado pelos satélites que medem a temperatura atmosférica da Terra. Uma observação sobre o termômetro clínico, ele também pode ser digital e agora tem até o de infravermelho. Ambos funcionam como sensores. Então, o digital e o infravermelho, eles não apresentam o mercúrio, eles apresentam sensores. Vocês lembram lá no sexto ano, quando estudamos sobre os estados físicos da matéria? Então, nós vimos que no estado sólido, as moléculas estão mais próximas, no líquido um pouco mais afastada e no gasoso bem afastada. E vimos também que essa proximidade ou distância, ela sofre interferência da temperatura. Conforme aumenta a temperatura ou diminui, os estados físicos da matéria, eles se modificam. Então, vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos antes do recesso? Nós vimos que a energia cinética é aquela relacionada ao movimento. Então, levando para a nossa termodinâmica, se as moléculas de um copo de água, por exemplo, estão agitadas, ali há energia cinética. E você aprendeu também que essa agitação ela está correlacionada com a temperatura, não é? Moléculas mais agitadas, estado físico gasoso, que sofreu uma alta temperatura. Então, a energia cinética das moléculas, ela é chamada de energia térmica. Vamos ver como que funciona aqui, ó.
As partículas mais agitadas, ela tem maior energia cinética, elas conseguem, se movimentar mais. Portanto, elas apresentam uma maior temperatura. As partículas menos agitadas, ela tem menor movimentação, menor energia cinética, portanto, menor temperatura. Ok? Mas, professora, como vamos diferenciar os conceitos de calor e temperatura, já que andam ali juntinhos? Você sabe que calor é a energia em movimento, ou seja, é a energia que passa de um corpo para o outro. E a temperatura, nós acabamos de ver, pode anotar, é o grau ou a quantidade de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação da molécula, maior será a temperatura. Olha essa imagem. Na primeira, o copo de café quente passa calor para o braço do personagem que tem a menor temperatura. No segundo, ocorre ao contrário. O calor é maior no braço do personagem e ele passa para o copo com água de gelo, com gelo, que tem a menor temperatura. Então, o calor é esse fluxo de energia. Temperatura é o grau ou a quantidade de agitação das moléculas. Ok? Vamos analisar essa imagem? Um copo com água quente e um copo com água fria. Quando eles entram em contato, nós obtemos água morna. E é exatamente isso. Mas vamos melhorar esse conceito? O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois corpos de temperaturas diferentes atingem a mesma temperatura. E lembra lá naquela primeira imagem, onde eu falei para vocês do urso polar, que ali há calor? Pois é. Por quê? O corpo do ursinho, ele tem uma maior temperatura e o gelo uma menor. Quando eles estão em contato, há uma tendência natural dos corpos de quererem, de desejarem atingir o equilíbrio térmico. Então, acaba que a temperatura mais alta passa para a temperatura menor. E é nesse momento que há uma transferência de temperatura, é que o calor começa a se movimentar, a passar de um corpo para o outro. Então, um corpo frio, aliás, um corpo quente, tende a ceder calor para um corpo frio, até que atinjam um equilíbrio térmico, ok? Lembrando que ninguém sente calor, pois o calor é uma energia em movimento. O que nós temos é uma sensação térmica elevada, de uma temperatura elevada. E você já sabe por quê. Essa temperatura ela se eleva devido à maior agitação das moléculas. Vamos supor você na educação física, paradinho, e uma outra pessoa fazendo os exercícios. A pessoa que está se exercitando, ela vai sentir, entre aspas, mais calor, ou seja, a temperatura do corpo dela vai estar mais elevada. Por quê? Porque a agitação das moléculas do corpo dela é maior do que a sua que está em repouso, ok? Só que a sensação térmica, ela é determinada e ela sofre influência do nosso tato. Lembrando que a pele, né, é o nosso maior órgão de sentido, mas essa sensação, ela sofre influência do meio e não é uma boa maneira de medir a temperatura. Ela não é precisa para medir a temperatura, pois vai depender de cada organismo. Por exemplo, numa sala de aula, quando vocês pedem, professora, aumenta a temperatura do ar, pois estou com frio. Professora, diminui a temperatura do ar, pois estou com calor. Na verdade, são organismos diferentes, que comportam-se de maneiras diferentes e têm a sensação térmica diferente.
Então, eu posso precisar se aquele ambiente está quente ou frio apenas com a sensação térmica? Não, ela depende de cada organismo. Eu peço a vocês que no final da aula vocês assistem esse vídeo, que é uma experiência bem fácil de fazer e que vocês entenderão melhor a sensação térmica, ok?